Chegou a hora da gente receber ela, Ariane Benedito, economista, diretora de RI da Este Capital, chegando aqui para analisar pontos importantes para a gente. Seja muito bem-vinda, Ariane. Bom dia. Bom dia, mais uma vez aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigada. Ariane, em primeiro lugar, né, tentar entender um pouco mais sua leitura em relação a esses dados do CPI, um CPI mostrando aí que, embora a inflação ainda esteja, né, ali, veio ali um pouco acima, inclusive, 0,1, mas abaixo do que o mercado esperava, abaixo do consenso em si, mas pode trazer ali alguma sinalização em relação ao Fed. Será que o Fed vai se sentir confortável ou não com esses sinais? É preciso esperar ainda mais? Qual que é a leitura, na verdade, que você acredita, né, que possa vir em relação a esses dados do CPI americano, uma leitura mais dovish, de repente, do Fed ainda à frente? A questão do CPI anima os mercados, né? Trouxe uma animação ali para a abertura, é o mercado antecipando essa. Como você me falou, Paulo, esse tom mais dovish esperado pelo Banco Central. Agora a questão o CPI não é o dado utilizado pelo Fed para tomada de decisão, ele usa o PCI, né? Então, a gente precisa que o PCI apresente o mesmo sentido do CPI, né? O mesmo arrefecimento, os grupos que apresentaram uma inflação mais baixa, né? Nos grupos ali onde contém a maior parcela da inflação doméstica, que é o que o Fed está buscando nesse momento. Então, se a gente tiver, né, mais para frente o PCI ali em linha com o CPI, com certeza a gente pode vir a ter uma comunicação mais leve por parte do Federal Reserve, né? O mercado ainda tem um consenso de 0,25 para a próxima, esse consenso está diminuindo conforme os dados estão saindo. A gente teve o payroll na semana passada, que veio abaixo das expectativas. Eu acho que ele faz muito mais preço e ele tem um peso maior no balanço de risco do Fed do que propriamente o CPI, que é um dado mais olhado pelo mercado, né? Bem como os PMIs, né, o ISM também, que trouxe o nível de atividade mais baixo. Então, isso pode contribuir para que a gente tenha, assim, uma sinalização de flexibilização para a política monetária por parte do Fed. Mas acho que para a próxima decisão ainda fica em jogo, fica no ar se realmente o Fed vai trazer essa flexibilização de imediato. O consenso ainda é de 0,25. Oi, Ariane, bom dia, Felipe falando aqui. Tem algumas leituras, né, algumas repercussões que a gente tem visto em relação a esse número, que o Fed não deve fazer nenhuma sinalização, porque o que importa para ele é ver mercado de trabalho caindo, né, arrefecendo mais, desacelerando, sem... A inflação, ok, ainda está acima do que ele espera, mas mesmo sinalizando, de repente, um PCI mais para baixo, o que o Fed está preocupado é a questão do trabalho, né? A questão do mercado de trabalho. Os últimos dados acabam contribuindo um pouco com a visão de que o mercado talvez não esteja mais em expansão, até sofrendo, de repente, ali uma retração, mas precisa de dados mais consistentes, precisa, na sua opinião, quanto tempo, né, o Fed precisa ver o mercado de trabalho depreciando, né, caindo, para que ele possa ter uma sinalização um pouco mais de queda de juro mais para frente? Perfeito, bom dia, Felipe. A gente precisa ver esses dados convergindo para o mesmo sentido, né? Hoje existe esse questionamento sobre a magnitude dos juros necessário para atingir o núcleo da inflação, né? Para, de fato, qual essa diferença entre juros e preço que deve ser praticada, deve ser executada para trazer o índice de preços para convergir com a meta, que para o Fed é 2%, como você falou, está bem longe ainda, né? A gente precisa de um arrefecimento maior, né? As autarquias de política monetária vêm sinalizando isso, que é necessário, é qualitativo esses últimos dados arrefecendo, mas ainda assim é preciso que aconteça isso em um nível maior, para que o Banco Central, de fato, tire o pé do acelerador em relação a uma política mais contracionista, né? A gente, aqui no Brasil, está muito acostumado a considerar 0,25
algo baixo, pouco, leve, né? Mas para a economia americana, 0,25 é muita coisa, né? Então, mais esse aumento de 0,25 é um aperto monetário ainda no sentido bem contracionista, e o Fed pode vir a sinalizar um prolongamento dessa taxa de juros em níveis mais elevados, como acontece aqui no Brasil, né? Talvez a gente pode não ter sinalização de cortes ainda para esse ano. O mercado já passou do payroll para cá a precificar na curva cortes, que a gente não tinha até o dado ser divulgado, né? Se o PCI vir em linha com o CPI, a gente pode ter, sim, o mercado precificando um corte ainda para esse ano, mas eu acredito que para a próxima reunião o consenso ainda permaneça para essa taxinha, esse aumento de 0,25 ali, para a decisão, o que configura um tom Rock-XC. E aí vale destacar que à tarde a gente também tem a divulgação da ata do FONC, né, que é ali, digamos, o copom deles, né, e ali a gente vai conseguir ter também um direcional sobre os dirigentes do FED que eles estão pensando e poder ajustar as projeções, né, entender se realmente tem esse sentido de um aperto, de cortes ainda dentro desse ano, né, ou de fato o FED vai sinalizar um afrouxamento, que não é o que o mercado espera, não é o que está na conta nesse momento. Ariane, queria entender a sua visão, né? Nós estamos falando da inflação norte-americana. Ontem a gente teve o nosso IPCA aqui, mostrando principalmente, acho que o que mais chamou muita atenção foi aquela queda ali no setor de serviços, né? Se a gente olhar para dentro do núcleo, foi acho que o que trouxe ali uma sinalização até muito positiva, né? Que acabou engatando ali até essa alto otimismo de ontem. Mas eu queria entender a sua visão, né? Se você acha que esse número, esse dado especificamente ali, olhando muito mais para o núcleo, para o serviço, sustenta realmente a tese de que Roberto Campos Neto está certo e que do outro lado, Lula ou o governo como um todo, batendo muito na tecla que a gente não tem ali uma inflação, na verdade, que se sustentaria exatamente essa taxa de juros, né, que seria importante descer essa taxa de qualquer forma. O IPCA de ontem mostra, de repente, um efeito prático, né, já prático em si, da própria Selic alta, aí, conseguindo diminuir a pressão inflacionária nos serviços, na sua visão? A questão do resultado de ontem para o IPCA, né, a gente não pode esquecer da defasagem que você tem da execução de política monetária e o quanto tempo ela leva para atingir a economia real. Então, esse IPCA que a gente está vivendo agora, né, e pode se entender como um movimento qualitativo, até acho que o mês anterior, né, fevereiro, os especialistas não falavam, não utilizavam esse termo e ainda colocavam ali um aumento de risco, né, para o balanço ali da inflação muito eminente, ainda intensificava a questão da inflação persistente. Eu acho que a leitura de ontem mudou um pouco esse cenário, né? A gente já consegue perceber e pode assumir que hoje a inflação brasileira tem um arrefecimento gradual, lento, mas que ele está acontecendo e é qualitativo, e que sim, a política monetária em patamares como a gente tem hoje, a estratégia de prolongamento, ela está sendo eficiente. Mas o número que a gente tem do IPCA hoje não é da tomada de decisão que o Banco Central está fazendo agora, né? É resultado do que foi decidido há 6 meses, 12 meses atrás, né? O que o Campos Neto está decidindo nesse momento, e quando a gente fala Campos Neto, estou me referindo ao Banco Central, porque o Campos Neto não é tomador de decisão único, né? O Banco Central é um conjunto de diretores que faz essa tomada de decisão, ele é apenas um representante, bem como o presidente que representa o executivo, e que hoje o grupo, né, o conjunto do executivo critica as ações do Banco Central pela taxa de juros elevada, né? Agora, certo e errado, a gente tem que lembrar a obrigatoriedade da autarquia, né? O Banco Central tem que trazer a meta para o centro da meta, trazer para dentro, né? A gente está muito acima ainda, muito próximo da banda nas expectativas, que é o que o Banco Central busca hoje o controle, né? A inflação de 2023, ele quase não tem atuação sobre, vai mais depender, de fato, da atuação do governo, do que o governo vai fazer daqui para frente, do que propriamente a atuação do Banco Central. Agora, a gente pode entender quais serão os problemas, porque eles chamam de horizonte relevante, que aí fica ali no final de 23, 24, 25 e 26, que é o horizonte também que o Focus
traz, né? Mas a gente sabe que a execução de política monetária hoje é 24 e 25. Se o dado divulgado ontem, né, fizer com que as expectativas de inflação fiquem ancoradas, ou seja, que o mercado entenda, né, que o dado faça uma contaminação de deflação para a curva, né, e para dentro dos períodos, sim, o Banco Central começa a ter um ambiente para corte. Se isso não acontecer, ele ainda fica nos riscos, né, da inflação desancorada, e isso impossibilita que ele faça esse corte, né? Então, é preciso que o dado que foi apresentado ontem faça essa ancoragem das expectativas para frente, que é a contaminação estatística, tá? Do dado especificamente, como eu falei, é qualitativo. A gente teve esse arrefecimento no grupo de serviços, né, entre outros indicadores também que o Banco Central considera importante para a economia doméstica, que é a indústria, né? O próprio alimento também, apesar da gente olhar o núcleo exclui os choques que vêm de alimento, vêm de energia, né, enfim, transportes, mas a maior contribuição de alta veio de preços administrados do grupo de transportes, e a gente ainda tem alguns riscos para esse grupo, o que pode impactar mais para frente, e agora a gente começa a sair de alguns períodos sazonais, como, por exemplo, a contribuição de alta do grupo de educação, né, que já não teve mais esse mês, e aí a gente foca no grupo de transportes. Qualquer movimentação advinda ali do cenário internacional, um aumento no dólar, enfim, uma precificação maior de commodities, a gente começa a ter de novo um balanço de riscos piorados, digamos assim, para a conversão dessa inflação, né? Mesmo olhando para preços livres, serviços, que é o mais importante agora para o Banco Central, a gente tem um repasse desses preços para dentro desse grupo. Então, é importante também considerar, né? A gente também teve um aumento nesse grupo de transportes, que foi o que contribuiu com a maior alta para o índice, advindo da reoneração de impostos, né? Se a gente tiver ali para frente, ou seja, para os períodos que o Banco Central hoje defende, que o arcabouço fiscal traga qualquer tipo de taxação, que esses setores que a gente ainda não sabe, pode também piorar as expectativas. Então, mais uma vez, né, o governo precisa fazer o dever de casa para que as expectativas sejam ancoradas e que o Banco Central faça esse corte de juros. O dado de ontem ajuda, mas ele não resolve o problema da inflação. Dá para chamar de qualitativo, mas a gente ainda tem riscos para frente dessa inflação não convergir para dentro da meta. Mariane, e nesse cenário, né, a gente viu os investidores bastante otimistas, né, depois do dado de inflação, não só na Bolsa, mas a gente viu a curva de juros fechando e existe a perspectiva até que ela feche ainda mais se houver uma perpetuação, ou pelo menos uma extensão do otimismo dos dados que a gente viu ontem, o dólar caindo abaixo de R$5, inclusive agora R$ 4,95, um patamar que a gente não via aí há um bom tempo, e até mesmo o pessoal falando, olha, talvez fique nesse patamar diante da conjuntura que está se desenhando. Queria entender esse otimismo, né, na sua visão, né, de bolsa para cima, dólar para baixo, curva de juro fechando. Seria um ambiente propício até mesmo, porque a gente ouve muito falar, né, quando o juro ainda está nesse patamar, a renda fixa, todo mundo indo para a renda fixa, pegando prêmios bastante elevados e a Bolsa brasileira um pouco mais escanteada. Nesse cenário, nessa conjuntura um pouco mais otimista, você vê o mercado de capitais tendo mais atratividade, ou pelo menos voltando a ter a atratividade de antes, ou como que você avalia esse cenário? Sem dúvida, Felipe. Quando a gente tem isso é uma sinalização do mercado, né? E quando a gente fala de expectativas, é exatamente isso. O mercado ele antecipa a expectativa, né? O que pode vir ali pela frente, exatamente para antecipar suas posições. Então, agora a gente vai começar a ter uma divisão de capital melhor, né? Obviamente, os investidores vão começar a buscar os títulos ainda que tenham o melhor prêmio para poder garantir, né? Porque com o corte da taxa de juros esse prêmio ele vai diminuir, e agora a corrida para essa captação de crédito entre as instituições financeiras e o investidor para garantir o seu prêmio maior.
Por outro lado, a gente sabe que a renda variável, pelo risco que você assume por ela, né, o prêmio sempre vai ser maior ali numa operação bem realizada, né, com sucesso, do que o seu ativo de menor risco. Tendo um ambiente melhor para ativos mais voláteis, os investidores vão começar a se antecipar também nessas posições. Aquela coisa de buscar o preço mais barato, os ativos mais subavaliados, para garantir uma excelente entrada, né? E essa é a migração de capital que a gente chama dentro do mercado, né? Acontece uma divisão, porque vai haver, ainda pelo nível de juros que a gente tem, que ainda é um nível muito alto, você ainda vai ter bons prêmios. Por outro lado, você já tem um ambiente melhor para ativos voláteis. Então, vai acontecer, provavelmente, essa divisão. Ontem, a gente teve essa precificação de alta para a Bolsa, né? Desde outubro que a gente não tinha uma alta tão expressiva assim, mas se a gente considerar o fluxo, ainda foi pequeno, né? Hoje o fluxo na Bolsa está bem melhor, porque os investidores estão se sentindo mais confiáveis. Então, esse cenário ele deve perdurar conforme os dados forem apresentando essa melhora e as expectativas começarem, como você falou, da curva de juros, trazer um juros menor para frente, né? E a gente tem um ambiente mais favorável. Agora, é uma antecipação de expectativa, não necessariamente a gente pode ter isso de forma agora instável para frente, né? Então a Bolsa chegou nesse nível, a gente vai continuar subindo, daqui não passa. Por quê? Porque a gente ainda tem bastante coisas para se discutir, o texto do arcabouço não foi apresentado, a gente está esperando o presidente voltar da China e ser divulgado o que foi conversado, os projetos que vão vir por lá. Né? A gente sabe que o principal vetor de volatilidade hoje para o mercado é o arcabouço fiscal, então não dá para se comemorar ainda. Eu acho que a gente, sim, né, deve comemorar as pequenas conquistas. Eu acho que esse respiro para a moeda, esse respiro para a Bolsa está alegrando, deixa a gente com uma sensação mais otimista, mas ainda se manter cauteloso, porque não dá para afirmar neste momento que esse movimento de alta vai perdurar. Né? A gente tem a semana que vem aí que vai trazer bastante coisa para a agenda, né, e em torno do assunto principal que causa volatilidade no mercado. Tá certo. Obrigada, Ariane. Quero agradecer. Sempre um prazer poder recebê-la aqui na nossa programação. Estamos sempre de portas abertas. O prazer é todo meu, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima.